Hoje a aula vai ser super rápida, tá? Por quê? A aula de hoje, a aula de hoje é mais para a gente fazer a produção mesmo, tá? A gente começar a produção, não é para terminar hoje, a gente vai começar. A gente vai começar. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre como vocês têm que fazer essa produção. Espera aí, deixa passar o carro da sucata que está passando na sua rua. Tia, Oi. a gente pode cantar parabéns? Pode, que eu vou gravar. Espera aí, eu vou gravar. Ah, mas tem que ficar com a câmera ligada para ter mais emoção. Hoje é seu aniversário, professora? É. Todo mundo liga a câmera. Bom dia. Eu não tenho câmera, infelizmente. Mas tudo bem, então, pode ser. Tudo bem. Parabéns pra você, nessa data querida. Mas vocês estão com o áudio desligado, como vocês querem cantar? Bonitinho hoje. Cadê? A Laís já ligou a dela. Cadê a Eloá? Liguem os áudios de vocês. Meu tá ligado. Da Maria tá ligado, é. Já tá. A Polly também. Da Rafa também, ela já ligou. Bora lá, eu vou contar. 1, 2, 3. Pra você. Querida, muita felicidade. Muitos Luz de vida. Aê, parabéns, aí. Pronto. Pronto. Não comemorar muito porque eu tô ficando velha. Bora lá. Já anotem logo na agenda a página da produção, tá? A página da produção vai ser da página 86 até a página 88. Anotem logo na agenda. É engraçado não cantando. Anotem logo na agenda a tarefa que vai ser da página, a tarefa que vai para casa, da página 86 até a 88. Oitenta e seis até 88. Isso é página para casa? Para casa. E o que vai acontecer nessa produção? Essa produção vocês não vão enviar para o meu e-mail, tá? A tia já vai cobrar na sala de aula essa produção. Logo quando a gente retornar, vocês pisarem com o pé lá na escola, a tia vai lá, cadê a produção? Principalmente dessas histórias em quadrinhos, que vocês no ano passado me enrolaram que só para entregar essa história em quadrinhos. Então, a gente falou, a gente nem falou pro tio da portaria, cadê a produção? Bora, exatamente. Eu não lembro daquela. Eu não lembro daquela tia o nome daquela tia que ficava no portão. Ah, tia Jaque, eu não lembrava do nome dela. Tia Jaque. É tia Jaque? Tia Jaque. Tia Jaque. Eu não lembrava do nome dela. Vocês vão relembrar. Bora lá. É só isso, professora. Então tá bom, tchau. Não, agora eu vou explicar como vocês vão fazer a produção, né? Bora lá.
E a gente pode conversar sobre como a gente foi no simulado, quando a senhora terminar de explicar a produção. Depois que eu terminar de explicar a produção, exatamente. Eu vou dar uma bronca em todo mundo. Vou dar uma bronca em todos. Sobre o simulado. Tia, nem vem que eu gabaritei o simulado. Vou falar mesmo assim, vou falar para todos. Bora lá. Eu também gabaritei. Bora lá, na página 86. Acompanhe a leitura aí, da página 86. Chegou a hora de você produzir uma história em quadrinhos. Olhem o tema da história em quadrinhos que vocês vão produzir, sobre a adoção de animais abandonados. Você vai criar uma HQ contando a história, olha só, está sendo bem específico. Contando a história de um cãozinho ou um gatinho que foi abandonado e, no final, adotado por uma criança e sua família. Então, na história em quadrinhos de vocês, vai ter que ser contando a história de um cão ou de um gato que foram abandonados e depois, lá no final da história, vocês têm que contar que ele foi adotado por uma criança e sua família. Tá dando bem, tá dizendo bem específico. Oi. Tia, eu assassinei meu lápis. Eu quebrei ele sem querer. Tu para a aula para isso, é? Bora lá. Mas lápis tem sentimento. Prestem atenção. Aí aqui, ó, tá mostrando um cartaz dizendo: Feira de adoção de cães e gatos, 10 e 11 de junho, das 10 às 5 horas. Rua do Pará. Aqui, adotar é um ato de amor. Para adotar é preciso ter mais de 18 anos. Levar documento de identidade e comprovante de residência. Essa imagem aqui, vocês podem estar tirando dicas para fazerem a produção de vocês de histórias em quadrinhos. Podem ver que aqui está como um desenho também. Planejamento. Olha como vocês vão fazer essa história em quadrinhos. Releia as HQs deste capítulo, releia as histórias que a gente leu e outras que você puder. Nas histórias lidas, observe os desenhos, a sequência dos quadrinhos, que geralmente eles são da esquerda para a direita, né? E depois para baixo, esquerda para a direita de novo. Os balões, as falas e os pensamentos. Por que é importante essa sequência dos quadrinhos? Quando a gente faz um quadrinho um embaixo do outro, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu parar a apresentação. Por exemplo, se eu faço um quadrinho aqui, eu começo meu quadrinho bem aqui. Aí a sequência do outro quadrinho eu vou colocar aqui embaixo, no quadrinho número 2. Não, tá? Não façam isso. Coloquem na sequência, a sequência correta das histórias em quadrinhos. A sequência correta das histórias em quadrinhos é da esquerda para a direita, tá? Aqui é porque tá revirado aí. Mas é da esquerda para a direita, quer dizer aqui, número 1, da esquerda para a direita. Quando a gente vai ler, a gente lê da esquerda para a direita, não lê da direita para a esquerda. Então, aqui o quadrinho número 1, aí do lado vamos ter o quadrinho número 2, aí embaixo, se eu não tenho espaço aqui, eu vou fazer embaixo o quadrinho número 3, do outro lado o quadrinho número 4, sempre seguindo uma sequência, tá? Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Continuando, deixa eu apresentar aqui a tela do livro de novo. Então, já sabe, o tema da história em quadrinhos tem que ser a adoção de animais abandonados. Ei, tia. Eu acho que se eu for fazer a história em quadrinho, o nome do gato vai ser Fifi. Entendeu? Vocês, Fifi? O nome do gato, do cachorro, vocês que escolhem, tá? É porque tem aquela história lá em quadrinho que o nome da gata da menina lá é Fifi. Isso. Lembra? Uhum. Bora lá. E se for
Não esqueçam que histórias em quadrinhos tem que ter balões de falas, pensamentos, sussurros, tem que ter onomatopeias, que são os sons, tá? Olha, já falando de onomatopeia, erraram no simulado a onomatopeia, hein? Mas depois a gente conversa sobre isso. Os diálogos entre os personagens, quer dizer, as falas têm que estar nos balõezinhos, um personagem conversando com o outro. Os símbolos e sinais, as cores. Então, além de desenhar os quadrinhos, vocês vão ter que pintar também, tá? Vão ter que pintar. Antes de desenhar, pensem como será a criança que abandonou o animal, como vai ser o animal que vocês escolheram e o local onde se passará a história. Vão ter... Um cachorro ou pode Não, ser só vocês vão ter que escolher ou um gato ou um cachorro, tá? Crie outros personagens que possam participar da história. Por exemplo, vocês podem criar outros personagens. Lembrando que tem, no primeiro momento, o cãozinho ou o gatinho, ele vai ser abandonado. Então, vocês vão ter que falar sobre a pessoa que abandonou aquele cãozinho ou aquele gatinho. E depois que vocês vão falar, vocês vão colocar na história em quadrinho de vocês que algum menininho ou menininha encontraram um cachorrinho e levaram para casa, e como foi recebido em casa, vocês têm que contar tudo isso, tá? A história será contada por meio de desenhos e de diálogos. Crie os diálogos para inserir os balões, quer dizer, vocês vão ter que criar os diálogos, colocar as falas. Tia, e essa linha? Vai ser usada para quê, essa linha que tem na 87? É isso que eu vou explicar agora, porque antes de vocês montarem a história em quadrinhos, vocês vão produzir o texto. Tia, que texto? O texto contando a história narrada, quer dizer, vocês contando a história de como aconteceu, tá? Tia, por que eu tenho que escrever um texto e depois fazer histórias em quadrinhos? Porque com esse texto, com base no texto que vocês criaram, vocês vão fazer, seguindo a sequência, a história em quadrinhos. No texto, a gente não tem um início, meio e fim. Na história em quadrinhos, a gente também tem um início, meio e fim. Então, seguindo as histórias, o texto, a gente vai fazer nossas histórias em quadrinhos. Antes de partir para a criação das ilustrações e dos balões, você vai, narrar. Tia, o que é narrar? Contar a história. Escreva um pequeno texto no espaço da página a seguir, que é a página 87. Vocês vão criar o texto escrevendo na 87. E responder as questões abaixo, acrescentando outras informações que quiser. Então, no texto de vocês vão ter que contar onde e como esse animalzinho foi abandonado. Falar também como o encontro da criança com o animalzinho, como foi o encontro da criança com o animalzinho, quer dizer, quando o animalzinho já estava abandonado, como a criança o encontrou. Como a família reagiu a saber do animalzinho abandonado, como a família daquele menino ou menina que adotou aquele animal reagiu, se ficaram felizes, se ficaram com raiva e depois aceitaram. Vocês que escolhem. O que eles decidiram fazer? Houve algum problema entre eles, entre a família e o animalzinho? De que forma o problema foi solucionado? Como a história terminou? Como a história terminou? Como a história terminou, aí vocês vão ter que contar, tá? Que esse animalzinho foi adotado e que foi feliz. Vocês têm que criar o final da história feliz, tá? Não pode ser triste, não, porque de triste já basta ele ter sido abandonado. Já na página aqui, 87, vocês vão escrever o texto aqui, bem pequeno, não precisa ser uma história longa, porque a história em quadrinho de vocês vai ser pequena, porque vocês só vão dizer o quê? Como esse animalzinho foi abandonado, como ele estava, como foi o encontro desse animalzinho com o futuro adotante dele, e no final, como a família reagiu do menina que adotou, e terminar a história, o animalzinho comendo, ou o animalzinho feliz com a nova família, etc.
tá? É só isso, a história que vocês têm que contar. E escrever aqui nessas linhas, tá? Depois que escreverem a história, todo um passo a passo. Depois que escreverem a história, não pode ir pulando já, tia, quero fazer logo histórias em quadrinhos. Não, façam primeiro o texto. Façam primeiro o texto. É uma dica que estou falando. Por quê? Se a história em quadrinho de vocês não seguir a lógica do texto, eu vou dar como errado. Por quê? Eu vou aceitar o que está no texto. Não vou aceitar o que... Eu não vou seguir, não vou pensar que vocês fugiram do tema, vocês não seguiram o planejamento. E aí a gente vai apagar tudinho. Bora lá. Depois que escrever o texto, o segundo passo, o que vocês vão fazer? Já produzir a HQ. Use os espaços da página, na página seguinte, que é a página 88, para fazer o rascunho da HQ. Então, não é para passar para a folha oficial ainda, é para fazer só o rascunho da HQ na página 88. Siga estas orientações. Número 1, divida a história que você escreveu em cenas, quer dizer, em quadrinhos. Isso já não é mistério para vocês. Cada cena será inserida em um quadrinho. A tia já mostrou como tem que ser a sequência do quadrinho, tem que seguir da esquerda para a direita, tá? Como a tia desenhou aqui no quadro. Com lápis preto, divida o quadro na quantidade de quadrinhos que terá a sua história. Já adianto, para ajudar vocês podem fazer 2 ou 3 quadrinhos seguindo a sequência. Por exemplo, primeiro quadrinho, segundo quadrinho, terceiro quadrinho. Aí embaixo eu coloco o quarto, o quinto e o sexto. Sempre segue uma sequência, porque senão vai ficar muito bagunçado. Eu quero que vocês já estão no 5º ano e vocês têm que fazer já uma história em quadrinhos bem bacana, tá? Então, siga uma sequência de quadrinhos. Se eu fiz 3 quadrinhos na primeira tirinha, digamos assim, eu vou fazer na segunda tirinha mais 3 quadrinhos. E seguindo assim por diante. E sempre cobrindo com lápis pretos esses quadrinhos, tá? Para ficar bem evidente. Pode começar com uma vez? Oi? Pode começar com Era uma Vez? Não, Era uma Vez a gente usa em contos de fadas, tá? A gente está falando aqui de histórias em quadrinhos. Então, como é que pode começar assim a história? Porque em histórias em quadrinhos, quando aparece Era uma Vez, vai aparecer assim, ó, na caixa do narrador, que a gente viu lá no 4º ano. A caixa do narrador é uma caixinha bem retangular aqui, onde vai ter o texto. Por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui. Aqui que vai estar escrito, na caixa do narrador, porque é alguém que está contando, sem ser o próprio personagem da história. Era uma vez... Isso na caixa do narrador. Então, tem que estar na caixinha aqui, se for utilizar. Na caixinha, quando for utilizar, e na história em quadrinhos, tá? Continuando sobre histórias em quadrinhos. Desenhe na sequência, eu já expliquei para vocês, cenas de acordo com a história que você escreveu. Então, tem que seguir a lógica da história que vocês escreveram na página 87. Não se esqueça das onomatopeias. Por exemplo, se alguém estiver chorando, vocês usam buá. Se alguém estiver com raiva, vocês podem usar o rrr. Se alguém estiver batido, coloca o tap, fap, enfim. Vocês conhecem as onomatopeias, ou se não, vocês podem pesquisar também, ou ver em outras histórias em quadrinhos para ajudá-los. Alguma dúvida? Ou dívida? Não, tia. Vai Já valer podem... nota? Hã? Vai valer nota? Não, tia, essa produção, como sempre, vai para o nosso livrinho, tá? Ah, tá. Mas tem que fazer, porque vai Tia, para o nosso livrinho. Vou fazer agora? Já. Vocês podem começar a fazer agora o texto, tá?
Podem começar a fazer agora o texto falando de como esse animalzinho foi abandonado, qual é o nome desse animalzinho, de como a criança encontrou esse animalzinho. Eu sei que vocês são criativos, vocês vão fazer uma história bem bacana. Já pensou, Alfredo, na história? Pode começar a criar já. A tia vai fechar aqui o áudio para não atrapalhar vocês. E só relembrando, não é para mandar para o meu e-mail essa produção. A tia vai corrigir em sala de aula, tá? Quando pegar o livro de vocês. E como essa história em quadrinhos vai ser publicada por vocês, vocês não esqueçam de colocar o nomezinho, a assinatura de vocês quando terminarem a história em quadrinhos, tá? Como faz o Maurício de Souza. Tia, não pode começar com Era uma Vez? Não, você pode colocar em uma tarde, em um dia, já para criar a situação do cenário, tá? Porque você vai ter que contar se foi durante o dia, se foi à tarde, se foi à noite, quando ele foi abandonado, tá? Tem que ter margem. Margem, meu Deus, margem. Sim, dedo de margem. É um texto como todos os outros. Margem, parágrafos, tá? Não é para fazer diretão, texto diretão, não. Tá bom. Ora, início, meio e fim. Uma história. Nossa.
Professora, e se não der essas linhas para mim, o que eu faço? Você pode pegar outra folha de caderno e depois grampear, tá? Mas tenta fazer um texto pequeno, porque a história em quadrinhos vai ser pequena. Tia, Só se não conseguir. Se não conseguir mesmo, pode pegar outra folha e grampear no livro. Oi, Laís. É porque tá tentando fazer. Não, é porque vocês também têm, alguns têm a letra muito grande. as falas dos personagens a gente põe com travessão ou põe em forma de narração? Pode colocar com travessão, para ficar melhor quando vocês forem colocarem nos balões, tá? Tá bom. Que aí é só vocês copiarem. Eu posso não botar as falas nesse texto e só botar nas histórias de quadrinhos? Pode, eu acho melhor você colocar. Eu não tô Seja assim, vendo com necessidade entre na minha... aspas, tá? Tia, Mas eu acho melhor colocar. eu não tô vendo necessidade na minha história de colocar balão, fala. Eu queria só colocar uma onomatopeia mesmo. Não, mas aí no seu texto você vai ter que colocar fala, porque vai ter que ter diálogo entre personagens. Pode ser a mãe com o filho que adotou o cachorrinho ou o gatinho, pode ser do menino com outro menino que queria também adotar esse animal, entendeu? Mas tem que ter, porque uma história em quadrinhos não é tão bacana quando só tem um personagemzinho, né? Tá deixando bem claro aí no planejamento que é para ter mais outros personagens. Professora, eu fiz de 9 linhas. Fez o oi? Eu fiz de 9 linhas. Olha só. Posso 9? falar? Sim. Foi assim a história. Um certo dia, Miguel foi para uma aventura na selva e, quando parou para descansar, avistou uma onça correndo em sua direção e ficou com muito medo. Quando a onça chegou perto dele, em vez de atacá-lo, lhe protegeu de uma serpente e eles viraram melhores amigos. Eu não entendi, Enzo, muito bem. Quem virou amigo? A onça e o Miguel. Mas aí você está fugindo do tema. O tema da história é a adoção de animais e tem que ser sobre um cachorro e um gato. Você fugiu do tema. Tá? Eu não fiz. Eu acabei também, tia. Eu acabei. Eu fiz sobre um cachorrinho. Tia, eu não fiz, na verdade, sobre, tipo, uma adoção de animais. Mas sim, ela abandonada e a menina resolveu adotar a cachorra. Sim, é sobre adoção. Não, tipo, só ela ir numa feira de animais adotar. Ah, tá. Não, não. O animal tem que estar Professora, abandonado. então eu tenho que apagar tudo? Sim, para ajeitar, tá, Enzo? Tia, eu já fiz o meu. Pode falar, Maria Clara. O meu era assim. Um certo dia, a mãe chegou para sua filha e disse assim: Minha filha, tenho um presente para te dar. E a criança respondeu: O que é, mãe? É um celular? Aí a mãe disse: Não. É um tablet? Aí a mãe disse: Não. É um computador? E a mãe disse: Não. Aí a filha respondeu: Então não é nada do meu interesse, não é, mãe? E ela disse que era um cachorrinho. E a criança respondeu: Para que eu quero ter cachorrinho, mãe? Eu já tenho nos meus jogos de celular. E a mãe ficou muito triste com o comportamento da criança. Então, um certo dia, percebeu que o cachorro não estava mais lá. A mãe perguntou da criança: Filha, cadê o seu cachorro? E ela disse assim: Eu botei ele na rua, mãe. Ele não servia de nada. Ele não pulava, ele não brincava, ele só dormia, dormia, dormia. Depois, elas foram procurar o cachorro e não acharam. Depois de uma semana, o cachorro apareceu na TV com uma estrela famosa que tinha adotado ele e achado ele na rua, e acolheu com maior carinho e amor.
Ah, ficou bem bacana, muito bem. Tá ótimo. Pode falar, Maurício. É bem assim. Mas tinha que colocar título, porque eu coloquei aqui. Sim, tem que colocar título, porque na história de quadrinho tem títulos também. Ah, tá. O título é Tubito. O gato Bito morava na rua. Não tinha comida nem amigos. Apenas uma lixeira onde dormia. No dia do lixo, uma família pegou uma lixeira. E coincidentemente era a lixeira de Bito. A menina Rebeca percebeu que tinha algo vivo lá dentro e pegou o gato escondida. Não demorou muito para os pais de Rebeca descobrirem o gato, mas o que ela não esperava é que aceitariam o gato como membro da família. Enfim. Muito bem, ótimo, Maurício também. Gostei, parabéns. Eu fiz uma história meio longa, mas vai dar para resumir em todos os quadrinhos. Tá, pode falar aí. Um cachorro chamado Luke foi abandonado na rua. Ele foi abandonado porque seu dono não queria ele mais. Uma criança adotou ele e levou ele para casa. Quando ele chega em casa, ele fala que foi abandonado. A família ficou surpresa porque abandonaram um cachorro tão bonitinho. Então decidiram cuidar, dando água e ração. Não houve nenhum problema, ele era muito comportado. Eles decidiram ficar com ele para sempre. Muito. Decidiram ficar com ele para sempre? Sim. Ah, tá. Só tem que terminar. Como ele ficou em casa, a família aceitou bem, ele se divertiu. Só dá uma conclusão de como o cachorrinho, ele se sentiu. Crianças, vocês podem continuar fazendo ou depois fazerem com mais calma, tá? Mas de quem eu já ouvi, tá ok, muito bem, tá? E a gente se vê no retorno do recesso, tá bom? Ô tia, mas a aula não termina às 10h50? Pois é, mas a tia vai adiantar algumas coisas aqui do primeiro ano, tá? Aí, enquanto vocês ficam fazendo aqui, eu vou estar olhando vocês.